Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. Novamente num cenário diferente, a correria está grande e hoje eu vou falar um pouco sobre os últimos acontecimentos entre Estados Unidos e China. Eu sei que esse tema é um tema recorrente, inclusive a ideia inicial era falar sobre esse assunto um pouco mais adiante, mas alguns acontecimentos recentes nas últimas 2 semanas e alguns acontecimentos prospectivos que vão ocorrer nas próximas semanas também fizeram com que esse tema ele acabe sendo muito importante para ser tratado agora. Se é a primeira vez que você está acompanhando, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seus comentários, suas críticas, suas opiniões e sugestões para programas futuros. Bom, essa semana o presidente americano Joe Biden ele expandiu a lista de empresas chinesas no qual bancos, fundos de investimento e empresas americanas não podem investir. A lista inicial, que contava com 29 empresas, foi expandida para 59 e naturalmente isso deixou Pequim bastante chateado. A narrativa central do Biden para fazer isso é que essas 59 empresas, que incluem Huawei, Hikvision, que fabrica câmeras termais e câmeras que fazem monitoramento de segurança, assim como empresas de telefonia como a China Telecom, elas possuem uma capacidade, que ainda não é muito bem definida pelo lado americano, de coletar informações e de utilizar isso para outro sentido, além daquele sentido principal da empresa. Segundo Biden, o ponto central do bloqueio aos investimentos nessas empresas é que essas empresas chinesas elas são vinculadas ao exército chinês, fazendo com que cada vez que investidores americanos coloquem dinheiro nelas, eles na verdade estão fortalecendo a capacidade chinesa de contrapor militarmente contra os Estados Unidos. Naturalmente, isso é uma narrativa de segurança nacional, mas o ponto de internacionalização dessa narrativa do governo americano se dá dentro da propriedade intelectual e como que isso, por conta da interconectividade dessas empresas e de seus produtos com várias outras, também acabam afetando a segurança nacional de outros países. Então, esse ponto, essa decisão do Biden, ela acaba mostrando que não existe nenhum interesse, pelo menos a curto prazo, para que os Estados Unidos tentam melhorar a situação com a China. Desde o início do ano, essa relação com a China ela vem incrivelmente conturbada e tudo aquilo que muitos imaginavam, eu falei que não iria acontecer nos episódios que você pode resgatar no fim do ano passado, podemos inclusive ver que reaproximação comercial entre os dois países vai dar a impressão de que todo aquele momento de tensão acabou. Mas o que nós dificilmente veremos e teremos a possibilidade de mensurar somente depois é que tudo aquilo feito no âmbito diplomático e não necessariamente público, ele vai para esse mesmo fim que era similar ao que o Trump tinha. A neutralização tecnológica da China, porque é isso que os Estados Unidos veem como ponto central da ameaça da China para sua segurança nacional e para sua soberania. Mas muitos acreditavam que a chegada do Biden à presidência americana iria amenizar a crise com a China. O que nós vemos é exatamente o oposto disso. O Biden está escalando as tensões com a China por conta de uma abordagem mais forte, mais pesada, em 2 pilares paralelos, tanto de tecnologia quanto o de direitos humanos. No aspecto tecnológico, existe um temor americano porque, por conta de algumas vertentes da estratégia chinesa na América Latina, principalmente, que acaba sendo o nosso interesse principal aqui no canal, acaba trazendo alguns aspectos interessantes. Primeiro, a China, ao longo dos últimos anos, ela foi capaz de desenvolver alguns tipos de dependências na América Latina. Dependência comercial, dependência financeira e uma dependência híbrida que envolve comercial e financeira. Alguns exemplos, o Brasil se encaixa dentro da dependência comercial, ou seja,
aquilo que o Brasil produz melhor em maior quantidade, não existem muitos compradores além da China no mundo. Os Estados Unidos, que são os parceiros preferenciais do governo brasileiro, eles acabam sendo competidores em várias dessas áreas. Então não tem como nós exportarmos um volume alto de soja, de grãos ou de minério para os Estados Unidos, já que eles são nossos competidores nessas áreas. Então, dado o volume que o Brasil produz e o volume que a China compra, isso gera uma dependência comercial que é muito difícil de impedir e inibir e principalmente de diversificar. A não ser que o Brasil desenvolva outros mercados, diluindo assim a dependência em relação à China. Antecipando a isso, a China ela começa a observar a possibilidade de gerar outros mercados provedores daquilo que eles compram do Brasil, como já mencionado antes, Tanzânia e inclusive uma produção doméstica de soja, por exemplo. Bom, no aspecto de dependência financeira, um exemplo clássico é a Venezuela, mas também a Argentina. A Argentina acaba se encaixando também nesse exemplo híbrido de dependência financeira e comercial, já que grande parte do pagamento da dívida pelo financiamento que a China fez à Argentina é pago por commodities e pela produção de trigo, de carne e de outros produtos feitos na Argentina num preço abaixo do mercado. Uma nova vertente que está entrando nesses últimos 12 meses e que acaba sendo um ponto central dessa decisão do Biden de banir o investimento nessas 59 empresas é a dependência tecnológica. A China ela é capaz de produzir produtos tecnológicos de alta qualidade num preço infinitamente mais barato do que os Estados Unidos e a União Europeia produzem. Muitos desses produtos eles acabam sendo subsidiados pelo governo chinês, e o fato de muitas dessas empresas, como Huawei, por exemplo, não serem listadas em bolsas de valores ocidentais, que é um hábito de grandes das empresas, um hábito e uma necessidade de muitas empresas grandes de tecnologia, isso acaba inibindo o acesso de investidores aos livros de contabilidade dessas empresas para saber exatamente quanto que elas geram e quanto que elas investem em determinadas áreas. Então, uma das argumentações principais dos concorrentes da Huawei, por exemplo, para fornecer o kit de 5G nas disputas de 5G que ocorrem em vários lugares do mundo, é que existe uma concorrência desleal por não saber exatamente quanto de subsídio que o governo chinês oferece à empresa e quanto que isso acaba afetando o preço final do produto oferecido. Mas o aspecto principal do ponto de vista americano é o aspecto de segurança que essa dependência tecnológica gera. Nos últimos meses, a China começou a oferecer inúmeras câmeras termais para países centro-americanos sem custo. Isso acaba gerando uma necessidade a partir do momento que você recebe um produto fantástico de alta capacidade tecnológica, começa a utilizar ele, e a necessidade de expandir a aplicação desse produto ou melhorar, ou até atualizar questões de software ou de utilização, acabam gerando um fluxo constante de necessidade desses países em cima desses produtos que aparentemente eles não precisavam até eles receberem de cortesia pelo lado chinês, e isso gera uma dependência tecnológica. A dependência tecnológica para os Estados Unidos é mais preocupante do que a dependência comercial, porque eles entendem que eles não podem substituir a dependência comercial, por exemplo, do Brasil, como eu mencionei, porque não tem como comprar a mesma quantidade de soja que o Brasil exporta para a China. No aspecto tecnológico, levando em consideração que dados é a grande commodity do século XXI, principalmente para um país como a China, que assim como os Estados Unidos investem pesados em inteligência artificial, em monitoramento facial, entre outras coisas, o fornecimento de dados acaba enriquecendo a capacidade de análise de vários programas e produtos que são derivados da inteligência artificial.
Então isso, do ponto de vista americano, é um fator de risco ainda maior, isso sem mencionar o fato de que os Estados Unidos alegam, e a China obviamente nega, que dessas empresas, das 59 empresas, elas são ligadas ao Exército de Libertação Popular, o Exército Chinês, fazendo com que grande parte desses dados eles acabam sendo utilizados pelo governo chinês para aspectos militares. Então essa atuação e essa posição do Biden em relação às empresas chinesas acaba mudando ainda mais o parâmetro de confronto entre os dois países. Domesticamente, isso também traz uma vantagem para o Biden, porque à medida que ele aumenta a pressão em cima da China, algumas áreas do Partido Republicano que anteriormente se mostravam desconfiados em relação a ele, principalmente da postura dele em relação à China, acabam tendo uma postura mais amigável, facilitando várias negociações de temas paralelos entre o governo americano, Casa Branca, e representantes do Partido Republicano dentro do Senado. Então, à medida que o governo americano pressiona a China dentro das duas vertentes de tecnologia, que tem a subvertente de propriedade intelectual e a outra de direitos humanos, isso ameniza as tensões domésticas de negociação de pacotes e de várias outras medidas que precisam ser negociadas com republicanos dentro do Senado. A resposta chinesa não demorou. Nessa quinta-feira, no dia 10 de junho, foi aprovado no Congresso, o equivalente chinês, uma nova lei que se chama Anti-Foreign Sanctions Law, que é uma lei contra sanções estrangeiras. Basicamente, o que essa lei ela propõe é que qualquer empresa americana ou qualquer organização americana que se envolver com sanções aplicadas pelo governo contra a China podem sofrer retaliações por parte do governo chinês. Quais seriam essas retaliações? Primeiro, poderiam ser impedimento de vistos, ou de emissão de vistos, ou de que qualquer empresa chinesa possa conduzir negócios com indivíduos, seus familiares, suas organizações, em qualquer área, até aquelas que estão fora das sanções definidas pelos Estados Unidos. Consequentemente também, isso oferece ao governo chinês a possibilidade de nacionalizar, ou seja, tomar certos ativos e recursos dessas empresas ou desses indivíduos na China, assim como atitudes mais pesadas como expulsão ou até prisão de determinados indivíduos que estejam ligados a essas sanções dentro da China. Em cima disso, existe a possibilidade de uma expansão da lei nas próximas semanas, que está sendo avaliado agora dentro do governo chinês, que coloca outros países terceiros, como da União Europeia, Reino Unido, Japão, Brasil, etc., que se elas aceitarem as sanções americanas em cima de qualquer área específica da China, esses países que aceitam as sanções americanas e que respeitam as sanções americanas podem automaticamente sofrer sanções pelo lado chinês. Segundo autoridades chinesas, o objetivo disso é colocar uma escolha em vários países do mundo, ou Washington ou Pequim. Isso acaba sendo o ponto mais alto de retaliação já feito pela China contra os Estados Unidos em relação às sanções. Do ponto de vista chinês, o ponto central dessas sanções não envolve aspectos tecnológicos, mas sim aspectos de direitos humanos. Por que essa lei chinesa ela foca no aspecto de direitos humanos, principalmente olhando para Xinjiang e para Hong Kong e não aspectos tecnológicos? Porque a China sabe que um dos erros do governo Trump na abordagem contra a China foi não trazer o tema de direitos humanos como o principal tema multilateral para angariar apoio de colocar pressão na China. O principal pilar do governo Trump contra a China era segurança nacional e propriedade intelectual. O Biden fez uma mudança leve. Ele manteve propriedade intelectual, diminuiu um peso da narrativa de segurança nacional e aumentou o peso de direitos humanos. Por quê?
Porque segurança nacional é algo muito individualizado. Cada país tem os seus próprios conceitos do que afeta ou não a sua segurança nacional. Aspectos de direitos humanos tendem a ser mais facilmente aceitos entre países e governos ocidentais, facilitando uma abordagem multilateral de pressão contra a China, no qual fica mais difícil para a China se defender. Então essa lei ela acaba vinculando as narrativas de direitos humanos e as sanções aplicadas pelos Estados Unidos com retaliações que vão no aspecto comercial, que é onde dói mais em vários países que lidam com a China. Então isso acaba sendo um ponto muito importante de retaliação chinesa contra os Estados Unidos, principalmente porque as sanções americanas contra indivíduos do Partido Comunista Chinês acabaram gerando um efeito mais pesado dentro da China do que muitos esperavam. Antes, no governo Trump, a maioria das sanções eram aplicadas contra empresas. O governo Biden, apesar de manter sanções contra empresas, aumentou muito o foco em sanções contra indivíduos, gerando alguns problemas internos dentro do Partido Comunista Chinês que geraram especulações sobre por que um indivíduo e não outro estavam sendo alvos de sanções. A resposta vai mais ou menos na mesma moeda, mas não para por aí. Nessa semana que passou, e nessa semana também do dia 10 de junho, a China ela conduziu exercícios de invasão em Taiwan como uma forma clara de mostrar seu poder militar e de pressionar os Estados Unidos em relação a esse tema. É uma retaliação clássica quando você recebe uma pressão, quando um país recebe uma pressão em outras frentes e tem a capacidade militar e um objetivo militar claro, que hoje é um dos grandes temas da tensão entre os dois países, eles acabam utilizando isso como uma forma de pressionar, aumentando a capacidade de exercícios ou de demonstração de força naquela região. Então, à medida que a China faz isso e responde aos Estados Unidos, eles estão testando o limite de até onde os Estados Unidos pararão com novas pressões ou se o governo Biden vai aumentar a temperatura das tensões contra a China. Isso acaba sendo muito importante, mas acaba sendo muito importante também para o Brasil, porque o Brasil, primeiro, se encontra em várias situações entre os dois países. Como eu já mencionei, a nossa dependência comercial é alta, nossa dependência financeira é baixa do ponto de vista de governo, mas ela é crescente do ponto de vista privado. Inúmeras empresas brasileiras, principalmente ligadas ao agronegócio e à mineração e à logística de distribuição de agronegócio e de mineração, vêm recebendo financiamentos pesados com taxas de juros fantásticas de vários bancos de várias províncias chinesas. Então, a dependência financeira que existe no Brasil, ela acaba sendo focada no setor privado, ao invés de ser algo governo a governo, como existe, por exemplo, com a Argentina. Não só isso, o Brasil ainda não se decidiu em relação ao 5G e a manutenção ou não da Huawei nessa disputa. A manutenção da Huawei é algo crítico para tanto Washington quanto Pequim, principalmente porque isso vai indicar como que o Brasil vai se posicionar nesse aspecto de 5G por pelo menos uma ou duas décadas, até uma nova manutenção de uma nova tecnologia que chega. Para os Estados Unidos é muito preocupante o Brasil adotar uma rede de 5G suportada tecnologicamente pela Huawei, pela quantidade de empresas americanas que atuam no Brasil. Então fica muito complicado para uma empresa americana não ter seus dados trafegando em redes do 5G, se essa rede ela acabar sendo utilizada principalmente pelas empresas que acabarem vencendo o leilão em determinadas linhas. Para deixar bem claro para vocês, quem disputa o leilão do 5G não são as provedoras, não é a Huawei, não é a Nokia, não é a Ericsson. Quem disputa o leilão são as operadoras de telefonia no Brasil e uma vez que elas ganham determinadas linhas para construir as redes de 5G, elas vão no mercado buscar os kits de 5G de uma dessas três empresas. Então,
a ideia de que se a Huawei puder participar como provedora, por ela ter um preço mais baixo, ela pode acabar vencendo várias dessas linhas e sendo um fornecedor importante dentro do Brasil. Então, essa decisão do governo chinês, e caso eles expandam um pouco a aplicabilidade da lei anti-sanções, isso pode gerar um ponto complicado para o governo brasileiro, que vai ter que decidir até que ponto eles vão privilegiar as relações históricas, comerciais do ponto de vista privado, com os Estados Unidos, ou as relações comerciais do ponto de vista de agrobusiness e de minério com a China, principalmente se a China colocar um ponto final que pode ser principalmente a escolha que um país vai ter que fazer caso as sanções americanas contra Pequim aumentem. Isso é muito importante para vocês sempre acompanharem, principalmente vocês que são interessados em geopolítica, porque é como uma novela. Cada capítulo ocorre de uma forma diariamente, e que quanto mais nós pudermos observar os episódios que vão acontecendo nesses embates entre Estados Unidos e China, maior nossa capacidade de antever o que pode vir a acontecer no futuro. Para você que ainda não teve a oportunidade de assistir alguns trechos do meu testemunho no Congresso Americano há 3 semanas, eu sugiro que façam isso no canal, se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouco mais nesse tema. Há 3 semanas eu fui convocado pela Comissão Estados Unidos-China, dentro do Congresso Americano, para falar um pouco sobre a estratégia chinesa na América Latina. Então, durante essa conversa que eu fiz minha apresentação, respondi a perguntas, eu entrei um pouco em detalhes sobre como funciona a estratégia chinesa na América Latina de expansão, tanto na área comercial, financeira e tecnológica, mas também nos aspectos políticos, geopolíticos, militares, entre outros, e como funciona basicamente as respostas e as interpretações americanas para isso. No próprio site da Comissão Estados Unidos-China também tem, em inglês, uma versão escrita do meu testemunho, que não é exatamente igual ao que eu falei, mas que trazem muitos detalhes sobre esses pontos que eu falei. Para quem gosta de geopolítica, hoje vivemos um momento fantástico para analisar em profundidade a relação entre esses dois países, principalmente para podermos refletir como que isso acabará impactando, e já como impacta o Brasil. Muito obrigado pela audiência de hoje, pela atenção de vocês. Como mencionei, não deixem de deixar seus comentários, suas críticas, sempre com elegância. E nos vemos na próxima semana. Um abraço a todos.